Olá pessoal, aqui é o professor Lupercio Riso. A gente tem falado todas as semanas, todos os dias na verdade, aqui no nosso programa Educação em Pauta da Baruch FM. E esse é o primeiro de uma série de vídeos que nós faremos e teremos programas de alguns minutos, 10, 12 minutos, enfim. Vídeos sobre diversos assuntos voltados à educação, comportamento, cultura, a maneira como a educação influencia a nossa vida, a maneira como a educação interfere no nosso dia a dia. Porque o tempo todo nós falamos assim, o Brasil só vai melhorar se nós tivermos uma educação de qualidade, enquanto país isso aqui só vai para frente se de fato nós melhorarmos a educação. Então a gente precisa de fato parar e falar um pouco sobre ela. Na verdade não é algo novo, não é algo revolucionário, existem vários programas, documentários, enfim, ainda bem que se fala muito sobre isso. E a ideia desse programa aqui é somar, trazer um outro ponto de reflexão, uma outra possibilidade de abordagem, de conversa, de diálogo. Ao longo do tempo nós conversaremos, portanto, sobre comportamento humano, relacionando alguns teóricos, algumas pessoas que pensam sobre educação, que pensaram os clássicos da educação, literatura, enfim, tudo aquilo que de alguma maneira pode agregar e enriquecer a nossa maneira de pensar sobre o cotidiano, sobre a sociedade que a gente vive. E talvez neste momento nada mais oportuno do que colocar uma questão que para a educação tem sido muito, muito cara nesse momento, muito forte, que é o posicionamento político daqueles que trabalham com educação, dos professores, notadamente, daqueles que estão em sala de aula e que de alguma maneira se comunicam com as pessoas, com os alunos. Tem voz. O professor é aquele que tem voz, que dialoga, que é um intelectual público. É um equívoco imaginar que o professor é apenas um portador de um conhecimento técnico, de um conhecimento hermético, de um conhecimento fechado em si mesmo. Então, quando a gente está vivendo uma sociedade, neste momento, bastante polarizada, uma sociedade no qual as opiniões são exacerbadas e não necessariamente buscadas a partir de fontes e de conceitos bastante mais concretos, vale um pouco a gente pensar na discussão sobre a escola sem partido. Como você pode perceber, nós já começamos logo a primeira série de vídeos com um tema bastante complexo e que é o que hoje está bastante quente na sociedade atual. Quando a gente pensa em escola sem partido, nós estamos falando na ideia de que o professor ou de o educador, ou que são coisas diferentes também, mas a gente vai falar disso num outro momento, que o educador ou o professor não poderia ou não deveria, ou não deve, melhor dizendo, doutrinar ou induzir os alunos ou as pessoas para quem ele fala a partir de um determinado vertente, de uma vertente, de um viés ideológico, de uma opção ou de uma preferência que muitas vezes é sua, a preferência daquele que fala do professor, e a partir daí doutrinar os alunos. Muito tem se falado, portanto, em algum tipo de projeto que fiscalize os professores. Isso é muito difícil de acontecer, tecnicamente falando, porque como é que você fiscaliza um professor? Vamos falar primeiro na parte técnica, depois a gente entra na parte ideológica. Vamos tentar dividir isso. Eu fico imaginando um aluno filmando uma aula de um professor. Eu, por exemplo, sou professor universitário. Às vezes dou aulas que chegam a durar 3 horas, juntando atividades e uma série de outras questões. E aí vamos imaginar então, portanto, que um aluno ele vai gravar uma aula o tempo todo. Ele vai entrar, colocar um celular, colocar uma câmera e vai gravar tal qual eu estou gravando aqui agora. E vai ficar gravando por 3 horas. Quando você começa a conversar com alguém na sua casa, na vida, em qualquer lugar, você sabe como a conversa começa, mas não necessariamente sabe como a conversa termina. Então, às vezes, um doutrinamento ou, às vezes, um posicionamento mais radical ou que tente convencer, não necessariamente ele vem antecedido de um aviso assim, olha, agora eu vou falar algo que vocês têm que acreditar. Não é assim que a vida acontece. Nós vamos conversando e, de repente, dou minha opinião. Então vamos imaginar que numa atividade eu coloco alunos para fazer algo em grupo. E aí eu percebo uma dinâmica em algum grupo, uma dinâmica em outro grupo. Pessoal, espera aí que eu vou dar um recado agora. E aí eu falo alguma coisa e neste momento eu me posiciono ou tento induzir alguém a pensar de uma maneira X, Y ou Z. Dessa maneira, algum aluno precisa pensar aí assim, espera aí professor, espera aí que eu vou gravar o que você vai falar.
Então, evidentemente que, tecnicamente falando, a ideia de gravar o que alguém fala já é bastante complexo. Ainda que eu gravo um trecho e não um contexto. Há pouco tempo atrás, às vésperas da eleição, nós vimos aí alguns deputados com alguns vídeos postados na internet por alunos ou por quem quer que seja, que não ele, fazendo alguma contestação, por exemplo, ao Supremo Tribunal Federal. É muito fácil e até leviano nós usarmos da nossa opinião e da nossa possibilidade de falar para condenar. Mas nós não necessariamente entendemos o contexto. Então, escutar 10 segundos, 20 segundos, 2 minutos de alguém falando um assunto e a partir daí entender que há uma doutrinação, a partir daí entender que há um convencimento, é bastante complicado. Existe ainda uma possibilidade que é a de filmar as aulas todas, como já existe em algumas escolas, especialmente em escolas particulares de educação infantil. Quando você coloca uma câmera filmando a sala de aula, no meu entendimento, você invade um espaço que deve ter, por essência, a naturalidade, por essência, a confiança e a troca e a empatia. A relação professor-aluno, a relação educacional, ela é uma relação que ela pressupõe, primeiramente, confiança, primeiramente, empatia e afetividade. Dar aula tem um quê de sedução. Sedução no sentido do convencimento, que é o que acontece conosco quando começamos a ler um livro nas primeiras páginas, ele de alguma maneira vai nos seduzindo a continuar. Alguns de maneira tão forte que a gente quer terminar o livro o mais rápido possível e a gente cria um magnetismo, não consegue largar aquilo. E com a aula a mesma coisa. Portanto, quando você coloca uma câmera em sala de aula, você passa a ter a possibilidade de uma fiscalização externa. Vamos imaginar, por exemplo, no âmbito de um ensino fundamental, um professor dando aula para o 5º ano. E eu aqui como pai vendo aquela situação lá da minha casa, porque muitas escolas hoje os pais têm acesso à sala de aula via a câmera que está instalada na sala de aula. Mas na maior parte das vezes as câmeras não têm o áudio da sala de aula, apenas o vídeo. Portanto, ainda que eu tenha um vídeo, não necessariamente eu estou escutando o que está sendo feito ali. Imaginando na possibilidade de eu ter uma câmera com um vídeo do que está sendo feito ali, note que nós estamos falando por enquanto apenas da parte técnica. A aula notoriamente vai se tornar mais mecânica, porque se eu sei que os pais dos meus alunos estão assistindo a aula, nós não vamos parar para conversar. Nós não vamos ficar parado aqui discutindo. A gente vai estar sempre escrevendo, manuseando caderno, computador, alguma coisa. Porque, de uma certa forma, eu preciso prestar conta a quem está me olhando. Não muito diferente do que acontece nas empresas, onde tem câmera que olha todos os setores da empresa. E aí, de repente, você ali da parte administrativa da empresa vê um determinado departamento, que 2, 3 pessoas estão conversando e dando um pouco de risada, você pode ter um pensamento assim: nossa, as pessoas estão trabalhando e ao mesmo tempo estão se divertindo, a gente tem um clima positivo na empresa. Mas ao mesmo tempo eu também posso pensar assim: por que a pessoa está parada conversando? Se eles estão parados conversando e dando risada, significa que onde tem 3 pessoas poderiam ter 2 apenas. Está sobrando tempo. Então a câmera não traduz de fato a realidade ali, naquele contexto. E dentro de sala de aula, essa espontaneidade, essa possibilidade da criação e da diversão, ela seria tolhida pela existência de uma câmera. Porque o professor ele vai ter que prestar conta para quem está assistindo. Existe uma outra questão ainda que muitas vezes não é levada em consideração. Eu gosto, eventualmente, numa situação hipotética, eu posso até gostar de assistir ou de ver o meu filho pela câmera. Mas não necessariamente me agrada a ideia de que outra família está vendo o comportamento do meu filho. Eu fico imaginando uma situação mais ou menos assim. Eu tenho ali um aluno que toda hora sai da sala, sai do lugar, e o professor é obrigado a chamar a atenção dele. Ou um aluno que eventualmente faz alguma coisa que interfere com o aluno da frente, de trás, algo parecido. E aí eu daqui da minha casa estou assistindo a aula e vendo meu filho. E percebo que o professor o tempo todo precisa chamar a atenção daquele garoto que está numa outra fileira, que sai do lugar, ou daquela garota, ou algo parecido. Eu acho que não é
não é pouco provável que eu ou que algum pai vai ligar na escola e vai dizer assim: olha, eu estou percebendo pela câmera que tem um aluno na sala do meu filho que está atrapalhando o transcorrer da aula. Então nós vamos ter vários juízes decidindo sobre o comportamento dos alunos em sala de aula. E a pressão para que os comportamentos sejam aquilo que eu imagino que deve ser, vão ser cada vez maiores. Eu tenho receio se as escolas e os professores e as famílias estão em condições de lidar com essa questão. Essa ideia de um Big Brother, essa ideia de uma fiscalização, de um acesso ao que acontece no interior da sala de aula, tal qual o que acontece no interior de um elevador, quando você mora num prédio e você vê todo mundo chegando pelo elevador. Havia um tempo que só quem tinha acesso à câmera do elevador era o porteiro, ou uma ou duas pessoas. Hoje quase todo mundo que mora em prédio tem dentro do circuito de TV a possibilidade de ver o prédio inteiro, inclusive o elevador. E aí você vai criando alguma situação que ela beira um certo fetiche, o fetiche da fiscalização. Existe um filme em que o ator principal é Alec Baldwin, que ele tem um prédio, ele mora no último andar, ele construiu o prédio e ele colocou câmeras escondidas em todos os apartamentos, como se aquilo fosse trazer para ele um sentimento de felicidade. Mas ele começou a ver coisas nos apartamentos e no interior dos apartamentos que trouxe para ele uma dificuldade enorme de lidar com essa questão, uma dificuldade enorme de lidar com esse conhecimento. Então a questão é você pensar se todas as pessoas que vão ter acesso aos vídeos e todas as pessoas que teriam acesso a assistir todas as aulas ou a aula do seu filho está preparada para de fato ver o seu filho ali naquela condição. Quando você pensa no âmbito da educação infantil, por exemplo, as crianças, elas, logo que começam a aula, os pais vão e deixam as crianças e tem uma dificuldade tremenda de ir embora. Eles ficam pela janela da porta espiando os filhos e a gente não sabe quem chora mais, se são as crianças ou se são os filhos. São as crianças ou são os pais. Então, tecnicamente falando, eu não vou dizer que é impossível, mas no momento é bastante inviável, quer do aspecto pedagógico, do aspecto didático, do aspecto familiar e do aspecto do ambiente como um todo. Esse é o primeiro ponto. A questão ideológica de por que a escola sem partido ela é bastante problemática, nós vamos discutir a seguir. Até!